AgroNews Rural, o seu programa de dicas e notícias do campo. AgroNews Rural. Apresentação: Naulo de Paula, o repórter sertanejo. Estamos começando o nosso programa AgroNews Rural. Eu sou Naulo de Paula, o repórter sertanejo, trazendo mais um programa para você aqui na nossa TV AgroNews Rural. E no programa de hoje, vamos trazer vários destaques para você. Antes, claro, quero te convidar, você chegou novato aqui no nosso programa AgroNews Rural, seja bem-vindo aqui conosco, se inscreva aqui no nosso programa, ative o sininho das notificações, dê o seu like no joinha, no gostei, compartilhe aqui o nosso programa com seus amigos aí do agro e vamos aqui fazer parte dessa família, tá ok? Claro que no comecinho desse programa eu já quero convidar a você aí que é empresário, você que tem a sua empresa, você tem interesse aqui em divulgar a sua empresa aqui no nosso programa AgroNews Rural. Estamos deixando aqui na descrição do nosso programa o nosso e-mail e o nosso contato, o nosso WhatsApp, onde você vai poder estar entrando em contato aqui conosco e estar fazendo o seu acordo para que nós possamos estar divulgando a sua empresa aqui no nosso programa AgroNews Rural, o seu programa de dicas e notícias do campo, aqui com Naulo de Paula, o repórter sertanejo, ok, meus amigos? Então, para começar o programa de hoje, veja os destaques que eu trouxe para você hoje. Cursos gratuitos da Embrapa para a agricultura familiar do semiárido. Governo federal anunciará 500 milhões para a reforma agrária. Como montar criação de cobras para a extração do veneno. Tudo sobre a cultura da mandioca. Turismo rural, alternativa econômica em pequenas propriedades. Criação de porcos, vale a pena investir nesta atividade? 8 dicas para criar codornas poedeira e ter lucro. 7 dicas para ganhar mais dinheiro com atividade leiteira. Jovens do campo podem aproveitar a oportunidade de negócio. Então, para começar o nosso programa de hoje, você que ainda não me conhece, eu sou Naulo de Paula, o repórter sertanejo. Só para você saber, temos 12 canais aqui no YouTube. No total aqui são 12. Esta que você está assistindo aqui é o programa AgroNews Rural, o seu programa de dicas e notícias do campo, sempre com a proposta de todos os domingos trazer esse programa. Mas por enquanto aí, nesses primeiros programas aqui, estamos trazendo uma vez ao mês para que nós possamos estar aí conquistando, claro, você para se inscrever aqui no nosso canal, aqui no nosso programa e também conquistando aqui os nossos patrocinadores, é isso mesmo. Você que tem interesse de patrocinar aqui o nosso programa, entra na descrição desse vídeo, deixamos lá o nosso WhatsApp e o e-mail para você entrar em contato, ok? Claro, você também que quer fazer divulgação aqui no nosso programa da sua empresa, do seu negócio, do agro em geral, sinta-se à vontade, entre em contato conosco e vamos aí fazer uma bela proposta, uma bela parceria, tá ok? Estamos aqui para trazer dicas e notícias do campo e para divulgar também aí a sua empresa, ok? Então, meus amigos e minhas amigas, eu sou Naulo de Paula, o repórter sertanejo. Vamos aqui mais um programa de hoje. Programa AgroNews Rural, o seu programa de dicas e notícias do campo, com Naulo de Paula, o repórter sertanejo. E para o primeiro destaque de hoje, né, vamos trazer para você aqui uma notícia vindo diretamente da Embrapa. Então, lembrando que os cursos gratuitos da Embrapa para a agricultura familiar do semiárido. Eu quis trazer essa notícia para você saber, porque você que é agricultor familiar, você que é trabalhador rural, você que é do campo em geral, você tem essa opção de você procurar aí o Sebrae, tá? Para você estar procurando, no caso, a Embrapa, como eu disse aqui, para estar podendo estar fazendo esses cursos totalmente online. Você faz pelo computador ou pelo seu celular, tá? E é totalmente gratuito. É só entrar lá na Embrapa Semiárido e fazer a sua inscrição. Então, acompanhe conosco na matéria de hoje.
Então, meus amigos, a Embrapa disponibiliza cursos gratuitos online para a agricultura familiar no semiárido brasileiro. Então, estão disponíveis na vitrine de capacitações online da Embrapa Campo 8 cursos virtuais com temas ligados à produção no semiárido, tais como criação de galinhas, tratamento de águas cinzas, produção de forrageiras, sisteminha Embrapa, UFPU FAPEMIG e análise de solo, gestão na criação de caprinos e ovinos, sistema agroflorestais para o semiárido e o cultivo do cajá. Então, os cursos fizeram parte da programação da 10ª edição do Semiárido Show, evento voltado à inovação tecnológica para a agricultura familiar e realizado em agosto pela Embrapa Semiárido em Petrolina, Pernambuco. As capacitações virtuais buscam ampliar o acesso tanto do público do evento quanto do interessado de todo o país aos conteúdos e tecnologias pesquisadas pela Embrapa para a região. Os cursos ofertados são 100% online, são gratuitos e possuem caráter auto-instrucional e assíncrono, ou seja, podem ser realizados em qualquer data e horário. Ao realizar a inscrição, o participante terá acesso a aulas gravadas, materiais complementares, apostilas e avaliação do conteúdo. Os alunos receberão ainda certificado de conclusão conforme o cumprimento das atividades previstas. Confira agora que vou trazer para você quais os cursos online do Semiárido Show. Criação de galinhas caipira na agricultura familiar do semiárido. Vou deixar aqui na descrição também o link de acesso a essa inscrição a esse curso. Então, com 4 módulos e carga horária de 8 horas, o curso traz orientações para o início da criação de galinhas no semiárido, com informações sobre a instalação do aviário, estratégia de alimentação, manejo da criação, identificação e prevenção de doença. Outro curso é o Bioágua Familiar, que é o tratamento de água cinza para a produção de alimentos. Também deixarei aqui um link de acesso para a inscrição desse curso na descrição desse vídeo. Os participantes irão conhecer todas as etapas do sistema de reaproveitamento de águas cinzas, utilizando a bioágua familiar para a produção de alimentos, desde a instalação, construção, manejo do sistema até a identificação dos aspectos relacionados à qualidade da água, a avaliação econômica da produção. A capacitação possui 4 módulos e carga horária de 8 horas. O outro curso é de forrageira para o semiárido, com desafios e inovação nessa área. Vou deixar também aqui o link da descrição do vídeo, onde você poderá fazer a inscrição. Com 2 módulos e 8 horas de duração, o curso apresenta as principais estratégias para a integração forrageira do semiárido, englobando a utilização da palma na alimentação de ruminares, melhoramento genético de plantas e também os modelos de integração utilizando leguminosas arbóreas consorciadas com outras forrageiras no semiárido. Outro curso é o Sisteminha Embrapa UFU FAPEMIG, que é a produção integrada de alimentos na agricultura familiar no semiárido. Deixarei também aqui na descrição o link onde você vai ter acesso à inscrição desse curso online. E na capacitação desse curso, os participantes irão conhecer o Sisteminha Embrapa UFU FAPEMIG com orientação para a construção de tanque de peixes, os principais elementos para a criação de galinhas e o passo a passo para a implantação de uma horta dentro do sisteminha também compõem as informações apresentadas ao longo dos 5 módulos do curso, que tem duração de 8 horas. O outro curso é sobre coleta de amostra de solo para fim de fertilidade. Deixarei também na descrição o link de acesso à inscrição desse curso. Com 3 módulos e 10 horas de duração, a capacitação apresenta os conceitos e práticas para realizar a amostragem de solo em diferentes condições de campo, com ênfase nos principais usos agrícolas presentes no semiárido. Traz ainda informações de como interpretar parâmetros de fertilidade do solo, identificar recomendações de adubação para milho, feijão, mandioca e palma forrageira. Outro curso é sobre sistema de agroflorestais pecuário para lotes florestais
do semiárido brasileiro. Deixa aí na descrição também o link de acesso para a inscrição desse curso. Esse curso reúne informações sobre legislação para o uso de lotes florestal não semiárido, conceitos e exemplos de práticas agroflorestais, tipo de sistemas e suas características ambientais, dentre outros assuntos. As aulas são divididas em 4 módulos, totalizando 5 horas de curso. Outro curso é o cultivo do cajá, aspectos básicos. Esse curso também deixarei o link na descrição de acesso para a inscrição do curso. A capacitação desse curso aborda os aspectos de cultivo do cajá, seu potencial produtivo, noções básicas de irrigação, forma de prevenção, alternativa de controle e tratamento para doenças e pragas da cultura. O curso possui 4 módulos e carga horária de 8 horas. Outro curso é o da gestão da propriedade e ferramenta de controle na produção de caprinos e ovinos. Deixa aí também na descrição desse vídeo aí o link onde você vai ter acesso à inscrição desse curso. Esse curso traz para os inscritos que conhecerão o panorama da caprinocultura e da ovinocultura no Brasil, assim como os processos para a gestão da atividade no semiárido. O curso ele possui 5 módulos e 14 horas de duração, trazendo metodologias para a gestão da propriedade e a planilha de custo de produção para ovinos e caprinos desenvolvida aí pela Embrapa, tá ok, meus amigos? Lembrando aí, desde já mandando abraço para todos os profissionais da Embrapa do Brasil inteiro, nesse dia aqui, em especial aí a Embrapa Semiárido, né, que elaborou e está oferecendo todos esses cursos gratuitos aí para o agricultor familiar aí da região do Nordeste brasileiro. E eu, como estamos aqui para trazer dicas para você, quis trazer aqui direto da Embrapa essa dica para te ajudar aí, você que quer se qualificar, você que quer fazer cursos aí para cada dia mais ganhar mais dinheiro aí na sua propriedade, na sua zona rural, tá ok? Vou estar deixando também aqui os contatos da Embrapa na descrição do vídeo, que é o contatos Embrapa Semiárido, né, para a imprensa, e-mail. Vou deixar na descrição do vídeo também o e-mail da Embrapa, que é o semiárido.imprensa@embrapa.br. E para mais informações sobre o tema, sobre esses cursos e muito mais, você pode também entrar em contato com o serviço de atendimento ao cidadão da Embrapa. Vou deixar o link também na descrição do vídeo aí, que é o www.embrapa.br/fale-conosco/saque, tá ok? Tudo na descrição do vídeo, você vai ter acesso facinho aí e poder dar sequência aí, fazer curso e qualificar cada vez mais, tá ok, meus amigos? E aí, meus amigos, gostou dessa informação? Muito bacana, não é verdade? Então, por isso eu quis trazer para você aqui essa informação, falando aí sobre os cursos gratuitos da Embrapa para a agricultura familiar lá do semiárido, ok? Então é só procurar aí a Embrapa e você vai ter melhores informações. Agora, o próximo tópico que eu quero trazer para você aqui no nosso programa AgroNews Rural é falando sobre esse destaque aqui, onde o governo federal anunciará 500 milhões de reais para a reforma agrária. Então, é uma coisa aí que muitos do campo, né, muitos trabalhadores rurais, agricultores familiares, que têm filhos que precisam de ser assentado, que precisam de terra. Claro, você também que tem sonhado em conquistar uma terra e não tem condições aí de comprar, então essa opção é interessantíssima para você assistir aqui no nosso programa. O governo federal agora em 2023, onde estamos gravando esse vídeo aqui no mês de outubro de 2023, tá ok? Nós deparamos com essa informação aqui, onde o governo federal em breve estará anunciando aí 500 milhões para ser destinado para a reforma agrária. Então veja o destaque no vídeo de hoje. Então, meus amigos e minhas amigas, o governo anunciará 500 milhões para a reforma agrária. Desde 2016, sem investimentos, a reforma agrária terá orçamento garantido pelo Tesouro, terras do INCRA e áreas em quase todos os estados. Então, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o Paulo Teixeira, em entrevista ao Valor Econômico, ele afirmou que o governo do presidente Lula vai anunciar ainda neste ano de 2023
um programa de reforma agrária com orçamento de 500 milhões de reais. Segundo o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, são cerca de 60 mil famílias acampadas se encontram à espera da reforma agrária. De acordo com o ministro, esse número pode chegar a 100 mil famílias. Grande parte dos problemas, disse ele, que estamos vivendo hoje se deve ao fato de, nos últimos 6 anos, os dois governos terem paralisado o programa de reforma agrária. Aconteceu um represamento dessas demandas, disse o ministro, perguntando como o governo fará investimento com orçamento reduzido de 2,5 milhões para a reforma agrária. O ministro Paulo Teixeira afirmou que os recursos do programa virão através do Tesouro. Abre aspas para ele, que diz: houve um equacionamento com a Casa Civil, com a Fazenda e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Não vou adiantar o tamanho do programa, mas ele é maior do que o programa que o presidente Lula lançou no seu primeiro governo e maior do que o presidente Lula anunciou no seu primeiro ano de segundo governo. Ele disse ainda que é para este ano um plano substancioso. Vamos também tentar ir além desta entrega, adjudicando terras de grandes devedores da União. Já existe um acordo do Ministério da Fazenda, que é o credor no sentido de adjudicar terras de grandes devedores e destiná-las à reforma agrária, explicou o ministro Teixeira. Então, o programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário retoma a reforma agrária através de terras que estão em estoque dentro do INCRA. Abre aspas para ele, que diz: elas já estão solucionadas na Justiça. Já houve emissão na posse dessas áreas e áreas públicas também que deveriam ter sido destinadas anteriormente, mas por um aspecto ideológico não foram destinadas e gerou esse enorme represamento que nós estamos tratando agora, disse o ministro. Ao valor, o ministro disse ainda que o governo federal ofertará áreas para a reforma agrária em todo o país. Abre aspas, que diz: nós vamos ter oferta de áreas para a reforma agrária em todos os estados brasileiros, mas eu vou reservar ao presidente Lula o privilégio de anunciar. Ao mesmo tempo, nós também vamos fazer um grande programa de regularização de lotes, fecha aspas, explicou o ministro. Recentemente, o governo substituiu quase todas as superintendências do INCRA nos estados da federação e, com a redemocratização em 1985, a distribuição de terras para os trabalhadores rurais foi uma conquista dos movimentos sociais. De lá até 2016, 70 milhões de hectares foram incorporadas para as famílias do campo. Mais de 500 mil famílias foram beneficiadas com políticas públicas voltadas para a agricultura familiar. Desde 2016, no entanto, a reforma agrária vem sofrendo uma política de desmonte sem precedente, disse o ministro. Os dois últimos governos, de Michel Temer e de Jair Bolsonaro, o campo observou um crescimento dos privilégios do grande latifundiário e do agronegócio em detrimento das políticas públicas de incentivo à agricultura familiar. Em 2022, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro destinou apenas 2,4 milhões para aquisição de propriedade, disse o ministro. Em 2011, o orçamento do governo federal era de 930 milhões, ou seja, um pouco mais de uma década houve uma redução de 99,75% do investimento em assentamentos para a agricultura familiar. A verba discricionária do INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, caiu de 1,9 bilhão para 500 milhões de 2011 até 2020. Então, meu querido amigo e minha querida amiga, eu quis trazer esta informação para você aqui, porque eu sei que muitos amigos e amigas nossos aí estão buscando um meio de você conseguir conquistar a sua terra dos sonhos, tá? E como eu tenho falado aqui, o meio através da reforma agrária é o meio viável, o meio mais fácil que você tem de conquistar uma terra na questão de valores, porque você não vai desembolsar para comprar essa propriedade. Claro que depois de um certo tempo vem aí algumas taxas para você pagar, mas é de menos em relação ao preço da terra.
Então, como eu disse aqui, esse governo aí voltou e eles têm muito esse intuito de trabalhar pelo trabalhador rural, pela reforma agrária, assim por diante, e eu sabia que logo eles iriam anunciar aí um certo valor para ser usado para a aquisição de terras pela reforma agrária. Então, muitos amigos e amigas nossas aqui nos solicitavam, né, para que nós trouxéssemos notícia aí em relação se tinha verba liberada para a reforma agrária. E eu disse que não podia dizer que tinha antes de ter. E é claro que essa informação aqui, ela ainda não foi anunciada pelo presidente da República. Isso aqui é apenas uma entrevista do ministro, ele que disse que o presidente Lula vai anunciar aí a faixa de 500 milhões que será destinado para a compra de terra pela reforma agrária, tá ok? Então, você que está inscrito nos acampamentos, nos movimentos sociais aí, são vários movimentos, no caso aqui citamos o MST por causa da notícia, mas existem outros movimentos aí que você pode estar ligado a esses movimentos, pode se cadastrar nesses acampamentos de sem terra para que você possa ser um desses beneficiários aí, que provavelmente a partir agora desse ano de 2023 já vai ter aí, eu creio que até o começo de 2024 agora já deve ter liberado aí esse valor para a compra de terra pela reforma agrária. Então, da agora para frente, você que tem vontade aí de se inscrever nos acampamentos dos movimentos sociais pela terra, vale a pena agora então você se inscrever, continuar e ficar firme, porque agora já está sendo programada aí a liberação de um certo valor para que possa ser comprada as terras para a reforma agrária, tá ok? Agora não será uma luta em vão, será uma luta que já tem dinheiro garantido. Só basta agora os movimentos sociais, os acampamentos lutarem, solicitarem aí vistoria das propriedades improdutivas e aí tá conseguindo assentar e você conseguir aí o seu lote pela reforma agrária, tá ok, meus amigos? Então, deixando bem claro que essa é uma notícia, uma entrevista que teve aqui com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Paulo Teixeira, tá? E ele que diz que o Lula vai anunciar em breve 500 bilhões para a reforma agrária. Qualquer mais novidade desse assunto eu trago para você aqui. Interessantíssimo, né, meus amigos? Muito importante aí essa informação, onde o governo federal, né, irá anunciar 500 milhões para a reforma agrária. Vai ajudar muitas pessoas, não vai, meus amigos? Então, o próximo tópico de hoje aqui do nosso programa que eu quero trazer para você aqui é sobre como montar uma criação de cobras para a extração do veneno. Lembrando que eu quis trazer também essa dica para você, porque tem muitas pessoas aqui dentro do nosso programa que procuram aí também dicas de negócio de um valor melhor, onde usa pouco espaço de terreno e você tem condição de ter aí um lucro maior com alto valor agregado. Então, por isso, assista aí esse tópico que eu trouxe para você sobre como montar a criação de cobra para a extração do veneno. Confira no vídeo conosco aí. A criação de cobras para extração do veneno é um fator muito importante que tem um alto valor agregado para você ganhar dinheiro com a criação de cobras de serpente venenosa e exige um pouco espaço de tempo e de local e de pouco investimento. Então, antes de montar a criação de cobras para extração do veneno, é indispensável você obter a autorização do IBAMA. Crie serpente. O veneno é um dos produtos mais valiosos do planeta, 22 vezes mais valioso que o ouro. Por exemplo, chega aí a R$8.000 cada grama. É crime pegar animal na natureza? Ora, faça a coisa certa. Faça um curso de criador de serpente. Você encontra vários aí na internet, na rede social. E a criação de serpente, e aprenda como obter as matrizes de forma legal. Hoje você pode comprar esses animais aí legalmente por pessoas que vendem e te emite nota e muito mais, entendeu? Então, o rendimento mensal chega aí em torno de R$30.000 e a renda você pode ter ela a partir de 9 meses, pois o veneno de cobras é largamente utilizado na indústria farmacêutica e apresenta alto valor comercial. Os seus principais compradores são universidades, laboratórios de pesquisas, indústrias farmacêuticas que utilizam o produto para pesquisas e produção de medicamentos. Investimento. Então, o investimento inicial depende do porte da criação
extração que você quer obter, ou seja, do tamanho do serpentário e do número total de cobras. A maior parte do capital vai para a aquisição ou aluguel do ponto onde será implantado o serpentário. Outros gastos são voltados para a estrutura, compra das serpentes e contratação de funcionários especializados em extração do veneno. Na verdade, o investimento pode chegar aí a R$5.000 ou mais um pouco. Se o serpentário tiver apenas uma baia com poucas cobras, os custos serão reduzidos. Legalização é outro fator importante. Então, antes de montar a criação de cobras para extração do veneno, é indispensável buscar informações sobre a legalização do negócio. Dentre as exigências legais está a autorização do IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, para começar as atividades a pleno vapor. Sem isso, nem pense em começar, pois certamente você será multado, além de não conseguir vender o veneno. Na dúvida, procure a consultoria de um profissional experiente para ajudá-lo nos procedimentos legais, tá ok? Estrutura. Então, o espaço para o serpentário não precisa ser grande, é possível começar apenas com uma baia e, com o aumento da demanda, realizar melhorias na estrutura, como aumento de baias e aquisição de mais cobras. As baias são construídas em alvenaria e com muro de pelo menos 2 metros de altura e cobertura parcial. É preciso que haja um espaço fechado para que as serpentes possam descansar. Não podemos nos esquecer da área de extração do veneno, com espaço suficiente para o trabalho dos funcionários responsáveis por essa função. Equipe. Então, a contratação de uma equipe especializada e experiente, nesse caso, em extração de veneno de cobra, é fator chave para o sucesso do serpentário. No início, serão necessários cerca de 3 funcionários que podem ser terceirizados. Hoje existem empresas que fazem a compra do seu veneno e já tem a pessoa que vai captar o veneno para você. Com a implantação do negócio, o ideal é contratar a sua própria equipe durante o processo de seleção. Porém, seja cuidadoso e siga alguns critérios, como o histórico de profissional candidato à vaga. Muito bom, né, meus amigos? Não é um excelente negócio aí o como montar a criação de cobras para extração do veneno? Então é um excelente negócio. Se você gostou, tá? Você pode procurar, pode pesquisar no Google aí. Você vai encontrar empresas que oferecem o curso e ainda faz o contrato com você para te comprar aí todo o veneno que você produzir, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil também. Então, o próximo tópico da agora que nós vamos trazer aqui no nosso programa AgroNews Rural, o seu programa de dicas e notícias do campo, aqui com seu amigo Naldo de Paula, o repórter sertanejo, falando tudo sobre a cultura da mandioca. Isso é muito importante. Então, como o nosso programa é um programa de dicas e notícias do campo, nada melhor do que trazer aí algumas dicas sobre a mandiocultura no Brasil, não é verdade? Então, confira na matéria com a gente aí tudo sobre a cultura da mandioca. Sabemos aí que a mandiocultura é um excelente negócio para você que é pequeno proprietário das fazendas Cílios e Chagas. Então, vamos lá. Como se diferencia, no caso, a mandioca da macaxeira? Então, através da determinação do teor de ácido cianídrico, que é o HCN, nas raízes da planta, sendo mandioca quando exceder 50 partes por milhão de HCN. Agora, qual a melhor época de plantio? A melhor época do plantio é o início do período chuvoso, o que é de fundamental importância para assegurar uma boa produtividade. Como deve ser feita a escolha da variedade para o plantio? A escolha da variedade é uma decisão muito importante. Deve-se observar bem as características das diversas variedades recomendadas, porque elas afetam a condição da lavoura, o rendimento das raízes e até a comercialização. Deve-se ter o cuidado de só plantar em cada região as variedades para elas recomendadas. Quais são as variedades recomendadas para o sertão do Agreste, por exemplo, nordestino? No sertão existe aí a mandioca trouxinha, a manipé branca, a cariri, a Isabel de Souza, a milagrosa, a sempre verde e a pernambucana. E no Agreste existe aí a cruvela, o pai Antônio, a Campinas, a cambadinha, a milagrosa, a Isabel de Souza e a pacaré. E na região da mata tem a verdinha, a roxinha, a passarinha, o landir, flor da Amazônia, o cruvela e o vira branco. Agora, quais são as características ideais das manivas para sementes? Em se tratando de maniva,
As manivas semente devem ser sadias e fortes, ter idade entre 10 e 14 meses, diâmetro de 2 a 3 centímetros e possuírem 5 a 7 gemas perfeitas. Tamanho pode variar de 15 a 20 centímetros, independente de a cultivar, e devem ser obtidas do terço médio da planta, eliminando-se as partes mais verdes e as mais lignificadas. Não deve ser aproveitada no caso as manivas de plantas doentes. Qual a quantidade necessária de manivas para plantar em 1 hectare, por exemplo? Então são necessárias entre 5 a 6 metros cúbicos, sendo que cada metro cúbico pesa aproximadamente 150 kg e pode fornecer de 2.500 a 3.000 manivas de 20 centímetros de comprimento. Como é feito o plantio da mandioca? Então pode-se usar o espaçamento em fileiras simples com 1 metro por 60 centímetros ou espaçamento em fileiras dupla de 2 metros por 60 por 60. Em ambos os casos, podem ser utilizadas covas rasas, matumbos, sulcos ou leirões. Então, em que posições as manivas sementes devem ser plantadas? Lembrando que pode-se usar as manivas em 3 posições distintas: na vertical, inclinada ou na horizontal. A mais utilizada é a horizontal, cujas manivas são colocadas ao longo do sulco e totalmente coberta com terra. Quando se recomenda a adoção de sistema plantio em fileira dupla, então recomenda-se esse plantio em fileiras dupla quando há necessidade do consórcio da mandioca com outras culturas. Quais os principais arranjos básicos da mandioca com outras culturas? Nesse caso, recomenda-se para a mandioca o sistema de fileiras duplas, utilizando-se o espaçamento de 2 metros por 60 por 60, com as filas dispostas no sentido leste-oeste, a fim de permitir um aproveitamento da luz. Sugestões alternativas de consórcio. Então, nesse caso, meus amigos, você pode consorciar aí a mandioca com feijão mulatinho, que é de arranca, a mandioca 2 por 60 por 60 e o feijão 75 centímetros por 50 centímetros por 50 centímetros. Observação: as 2 filas de cada alternadamente. Então você pode consorciar também a mandioca com feijão macassar, que é o de corda, a mandioca 2 por 60 por 60 centímetros, o feijão 75 centímetros por 50 por 50, e também existe o consórcio da mandioca com milho. A mandioca ela pode ser 2 por 60 por 60 e o milho 1 por 50. Como proceder se houver necessidade de efetuar a calagem? Então a distribuição de calcário ou calagem deve ser feita 2 a 3 meses antes do plantio e sempre de acordo com a análise do solo. Como é feita a adubação na cultura da mandioca? A adubação química é feita mediante recomendação da análise de fertilidade do solo. Na adubação orgânica pode-se aplicar, dependendo da disponibilidade, de 15 a 20 toneladas por hectare de estrume de curral, que deverão ser incorporadas à área de cultivo antes do plantio. Como realizar a poda na cultura da mandioca? Então a poda pode ser realizada quando houver a necessidade de manivas para o plantio ou quando a cultura for acometida de pragas e doenças que exijam a adoção dessa prática. No primeiro caso, a planta deve ser podada 15 a 20 centímetros acima do solo entre 10 ao 12º mês, procedendo-se a colheita das raízes 4 a 6 meses depois. No segundo caso, a poda visa eliminar as partes afetadas da planta, que deverão ser encoivaradas e queimadas. Quais as pragas mais importantes da cultura da mandioca e como controlá-las? Então a formiga da roça, é a cortadeira que a gente fala. Esta pode ser controlada através de iscas formicidas, aplicando no caso o inseticida diretamente aí no formigueiro. Recomenda-se utilizar formicidas líquidos durante o inverno ou em pó ou granulado no verão. Tem também a mandarová. O combate dela deve ser efetuado com inseticidas carbonatos e piretróides logo após o aparecimento da praga. Existem também os ácaros. O combate deles deve ser realizado com quilval,
clorobenzilato ou similares, na dosagem recomendada pelo fabricante ou pelo seu agrônomo. Cochonilha, no caso de ataque severo, realizar a poda, eliminar a parte afetada e queimá-la para evitar reinfestações. Quais as doenças mais importantes da cultura da mandioca e como controlá-la no caso? As doenças que causam os maiores danos à cultura são as podridões radiculares, que são diversos agentes, a antracnose, as manchas foliares, ferrugem e cinza. O controle: podridões das raízes, erradicar as plantas atacadas e suspeitas e queimá-las. Rotação de cultura: quando possível, aplicar 1.000 kg por hectare de calcário e evitar solos argilosos, rasos e mal drenados, evitar o plantio das variedades mais susceptíveis, entre outras doenças, seleção de manivas sadias no plantio, proceder ao tratamento das manivas sementes, queimar os restos da cultura anterior, evitar o plantio das variedades mais suscetíveis aí à doença, tá ok, meus amigos? Como é feito a colheita da mandioca? Então a colheita é feita manualmente, usando-se o facão para podar as manivas e a enxada para retirar as raízes ou pedaços dessas que ficaram no solo por ocasião do arranquio. Um homem colhe entre 800 a 1.400 kg de raízes por dia, dependendo das características das cultivares, da textura do solo e da sua própria habilidade. Quais as formas de utilização da mandioca? São as mais diversas. Elas vão desde a alimentação humana a animal até as mais diferentes aplicações industriais. Qual a produção esperada da mandioca? Seguindo essas recomendações e as condições climáticas apresentando-se favoráveis, a produção de raiz de mandioca poderá alcançar de 20 a 25 toneladas por hectare. Utilizando o sistema de cultivo tradicionais, a produtividade fica entre 8 e 12 toneladas por hectare. E aí, gostou da matéria falando tudo sobre a cultura da mandioca? Interessante isso, não é verdade, meus amigos? Então, no próximo tópico aqui do nosso programa AgroNews Rural, o seu programa de dicas e notícias do campo, com seu amigo Naldo de Paula, o repórter sertanejo, próximo tópico vamos estar falando aqui sobre o turismo rural, né? Alternativa econômica em pequenas propriedades. Então, tanto nos outros canais que eu tenho aqui no YouTube, quanto esse aqui, que é a TV AgroNews, já falei muito aqui sobre o turismo rural, que tem sido uma crescente no Brasil, principalmente aí desse ano da pandemia para cá, de 2019 para cá, né? Cresceu muito esse programa aí, onde está tendo sobre o turismo rural uma alternativa econômica em pequenas propriedades. E lembrando que o governo federal também já está aí com algumas políticas para melhorar o investimento aí nessa área. Então confira na matéria com a gente. Turismo rural, alternativa econômica em pequenas propriedades. Então, o projeto do Ministério do Turismo amplia em 37% a presença de turista em roteiros turísticos do campo. Então, o turismo rural é um importante indutor do desenvolvimento sustentável em comunidades rurais do país. É o que revelou uma pesquisa realizada com empreendedores do campo que participaram do projeto do Ministério do Turismo. Entre os roteiros turísticos participantes, todos passaram a receber viajantes, ampliando em 37% o número de turistas que visitam com frequência ou sempre os destinos, passando de 55% antes da participação no projeto para 75%. Diante da capacidade do turismo de diversificar a venda e estimular o desenvolvimento econômico e sustentável da atividade rural, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, ampliou o alcance do projeto Experiência do Brasil Rural, que passa a ser chamado de Experiência do Brasil Original, abrangendo também comunidades tradicionais do país. Abre aspas para ela que diz: vamos apoiar e promover o turismo de experiências em comunidades tradicionais do país, alcançando trabalhadores da agricultura familiar, em especial as mulheres e aqueles que vivem em áreas indígenas e quilombolas. O nosso objetivo
objetivo, disse ela, é transformar a realidade por meio do turismo. Queremos oferecer oportunidade de crescimento e uma alternativa de renda a essas pessoas, gerando emprego e desenvolvimento social e econômico a partir da atividade turística, fecha aspas, destacou aí a ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Então, meus amigos, o novo formato do projeto busca garantir mais proteção à vida e à dignidade, principalmente das mulheres, isso porque a maior parte dos empreendedores e agricultores que participaram dos projetos nas duas edições já realizadas eram mulheres, sendo 56% da primeira edição e 55% na segunda edição. Atualmente está em andamento o processo de seleção de novos roteiros, sendo 2 em áreas indígenas e 2 em comunidades quilombolas. Reformulado, o objetivo é preservar culturas e tradições e ao mesmo tempo estruturar roteiros turísticos com ações que vão desde a capacitação até a promoção de serviços e produtos. A ação conta com o apoio do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e da Universidade Federal Fluminense, a UFF, e em sua versão ganha o apoio ainda dos Ministérios dos Povos Indígenas e da Igualdade Racial, além da instituição Sociedade Alemã para a Cooperação Internacional. Outros dados do estudo. Então, meus amigos, entre os melhores apontadas nos locais que participaram do projeto estão a ampliação da sinalização turística, inclusive com apoio de mapas e ações de facilitação do deslocamento. Além disso, os roteiros foram orientados e implementaram maior diversidade de experiência e serviço como opção para turistas. Ao todo, 41,6% dos roteiros apontaram maior visibilidade após a participação no projeto, bem como passaram a realizar investimento na divulgação e marketing digital. 7 em cada 10 empreendimentos e propriedades da agricultura familiar informaram que o conhecimento adquirido os deixaram mais preparados para atuar no turismo rural. Por fim, 67% alegaram ter ampliado as vendas dos produtos diretamente para turistas em visita à propriedade. Então, nas duas edições do projeto, participaram 14 roteiros de turismo rural que envolveram empreendimentos em mais de 40 cidades brasileiras em 9 unidades da federação. Os roteiros turísticos selecionados foram acompanhados pela equipe técnica do projeto em atividade de diagnóstico, capacitação e mentorias, oficinas para a formatação de experiências turísticas memoráveis, validação e apoio à comercialização. Então veja que foram destacados aí bastante fatos relevantes aí em relação ao turismo rural, que tem se tornado aí uma alternativa econômica em pequenas propriedades rurais. Claro, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo para você que quiser saber aí melhores detalhes, né? Você que quer saber a localização e informação de contato é através do Ministério do Turismo, que tem sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco U, Térreo, Brasília DF, CEP 70.105/900, com os telefones 61 2023 8001 ou o e-mail sic@turismo.gov.br. E lembrando aí nessas seguintes observações que o e-mail não deve ser usado para encaminhar pedido de acesso à informação com base na Lei de Acesso à Informação. Os pedidos devem ser registrados de forma eletrônica pelo formulário Acesse a Informação, disponível na plataforma Fala BR. Você pode entrar também então pela plataforma gov.br e entrar no Fala BR lá. E o atendimento telefônico é ideal para situações em que o usuário precisa de uma resposta simples e direta ou de orientação sobre como registrar uma manifestação de ouvidoria, uma solicitação de simplificação ou um pedido de acesso à informação no Fala BR, que no caso você pode se informar também como fazer para fazer parte aí desse projeto, né, de turismo rural, que é uma alternativa econômica aí, podendo aí fazer parte desse projeto do Ministério do Turismo, tá ok, meus amigos? Gostou, meus amigos? Falando sobre turismo rural, é uma alternativa econômica em pequena propriedade. Então, vamos para o próximo tópico aqui do nosso programa. Eu quero lembrar você que está assistindo aqui o nosso programa AgroNews Rural,
inscreva aqui no nosso programa, tá? Não fica sem se inscrever. Se você chegou até aqui, é porque você está gostando aqui da nossa programação, tá ok? Então, inscreva aqui no nosso programa, tá? Ative o sino das notificações, que você não vai perder nenhum programa novo aqui, tá? E também compartilhe esse programa com seus amigos, na sua rede social, nos seus grupos de WhatsApp, no grupo de Facebook, aonde você puder compartilhar aí esse programa com pessoas que você sabe que vai gostar dessa programação e também vai buscar aqui as nossas dicas e as nossas notícias do campo em geral, tá ok? Então, para o nosso próximo tópico de hoje, eu vou trazer para você aqui sobre criação de porcos. Vale a pena investir nessa atividade? Vamos saber juntos? Então confira no vídeo com a gente. Criação de porcos. Vale a pena investir nesta atividade? É essa a dica de hoje, meus amigos. Aqui com seu amigo Nalo de Paulo, o repórter sertanejo, trazendo hoje para você mais algumas dicas falando sobre criação de porcos e se vale a pena investir nesta atividade. Então, meus amigos, a criação de porcos é uma criação de baixo investimento inicial e boas oportunidades de mercado e atraem produtores para a criação de porcos. Então, para quem está em busca de diversificar a renda na fazenda ou começar um novo negócio no segmento agropecuário, a criação de porco pode ser uma aposta certeira. Isso porque essa proteína tem ganhado destaque no mercado, mesmo diante das instabilidades causadas pela pandemia mundial do novo coronavírus. Por ser uma carne mais barata, ela acaba se tornando uma alternativa para os consumidores, tanto no mercado interno quanto externo. As exportações de carne suína brasileira tiveram resultados positivos no último ano, principalmente pelo aumento na demanda de países importadores e pela queda da oferta no mercado asiático, causada principalmente pela peste suína africana que atingiu fortemente a China. Além dos aspectos relacionados às oportunidades de mercado e exportação, criar porcos também é uma ótima opção para os pequenos produtores. O investimento inicial para essa atividade é pequeno, o produtor consegue alcançar um alto padrão de qualidade da carne e, no caso de criação em área livre, a presença dos animais ainda ajuda a enriquecer o solo. Como criar porcos? Vejam as dicas fundamentais para começar. Então confira aqui comigo, meus amigos, alguns dos pontos essenciais para elaborar um projeto de criação de porcos eficiente e lucrativo. Escolha e estruture o local da criação de acordo com seus objetivos comerciais. Então a raça e a quantidade de animais a serem adquiridos para a criação dependerá do espaço disponível na fazenda, no sítio, na chácara e do orçamento que o produtor estará disposto a investir no negócio. Apesar de ser um animal rústico e bem adaptável, os porcos demandam condições ideais para o desenvolvimento, engorda saudável e a sanidade. Independentemente do tamanho da estrutura e do porte da criação, é importante que o local permita o controle de fatores climáticos e da higienização do ambiente. Os suínos não gostam de temperatura e umidade do ar elevadas. Além disso, essas condições podem ser favoráveis para patógenos. Para proporcionar um maior conforto térmico e evitar esses problemas, em regiões muito quentes é importante investir em equipamento de ventilação. Já nas regiões frias, a orientação é de que o produtor estruture o local da criação de porcos com cortinas ou outros bloqueios térmicos. Além de manter o ambiente arejado, é necessário evitar que os animais fiquem expostos à insolação, reservando um local livre na fazenda para que eles possam tomar sol e pastar uma vez ao dia. Em relação ao piso, é fundamental que ele seja fácil de lavar e higienizar, tendo uma textura que evite que os animais escorreguem ou machuquem os cascos. A higienização deve ser feita diariamente com água corrente e produtos específicos. Planeje e controle a alimentação de maneira estratégica. Então, nesse fator, os custos com a alimentação dos porcos representam a maior parte dos custos totais de produção para os produtores rurais. De acordo com a estimativa de mercado, a alimentação pode representar cerca de 80% de todos os gastos na criação do animal. Por isso, para garantir um negócio realmente lucrativo e vantajoso, é necessário que os cálculos sejam feitos considerando a fase de vida dos animais e os recursos disponíveis na fazenda.
uma alternativa para, no caso aí, reduzir esses gastos e aumentar a margem de lucro na fazenda dos animais ou da carne suína, no caso aí, é uma alternativa, né, para você buscar essa redução e, nesse caso, com a margem de lucro na venda dos animais. Ou, no caso da carne suína, é cultivar os ingredientes no próprio local onde você está criando, como milho, por exemplo, entre outros tipos de alimentos aí que você pode produzir na sua propriedade. O aumento no preço do farelo de soja e de milho podem ser pontos negativos para a rentabilidade da criação de porcos. Sendo assim, é importante que o produtor busque alternativas para esses ingredientes, como a proteína hidrolisada de frango e outros subprodutos de agroindústrias. A ração deve ser racionalizada e distribuída de acordo com a idade, fase de produção e objetivo comercial de cada animal do plantel. Ter o controle da qualidade de ração consumida é muito importante para calcular os gastos, bem como estabelecer uma gestão e uma contabilidade correta e estratégica. Então a suinocultura, ela é lucrativa e vantajosa. Então os suínos têm um grande rendimento de carne e eles proporcionam lucros logo no primeiro ano. Em todo o vasto campo da indústria animal, nada existe que produza melhores resultados práticos do que a criação de suíno quando conduzidas criativamente e inteligente. Por isso a suinocultura, ela é considerada um dos ramos mais valiosos da pecuária. Na criação desses animais, pode-se reutilizar vários insumos para outras atividades, tanto nas grandes propriedades como nas pequenas chácaras. O porco é um animal que pode ser explorado com pequeno capital inicial, requer relativamente pouca atenção, adapta-se a mais variadas condições climáticas e é altamente florífero. Ele também produz grande rendimento de carne, proporcionando lucro logo no primeiro ano. Convém chamar a atenção do criador para o tipo de porco que deseja produzir, se para engorda ou bacon, pois com alimentação racional, cuidados sanitários e orientação técnica conveniente, é possível conseguir elevado rendimento e fácil mercado para os seus animais. Em todas as raças, existem tipos variados que estão classificados em bons e maus. O que interessa, portanto, não é a raça propriamente, mas o tipo do animal e a sua aptidão em adquirir o maior desenvolvimento no menor tempo possível. Então, o sucesso da criação de suíno reside em grande parte na boa aplicação dos princípios que orientam sua alimentação. As rações devem ser organizadas conforme a idade e finalidade e convenientemente balanceadas. Não deve ser esquecido o pastejo em bons piquetes, pois tal prática, além de dispensável como medida dietética e higiênica, barateia a produção de 30% a 40% se forem efetuados em gramíneas ou leguminosas. O melhoramento dos suínos pode realizar-se com mais rapidez do que o da maioria das espécies. Então não há razão, portanto, que justifique a criação de porcos sem seleção genética. O emprego de porcos inferiores para início de uma criação constitui numa lamentável perda de tempo e de dinheiro. Então, considerando a rapidez com que os porcos se multiplicam, salta à vista o grande benefício de se adquirir espécie de raça pura pela vantagem de, em pouco tempo, se obter plantéis uniformes de elevada precocidade e também, claro, de grande rendimento. E assim, você vai estar aí trabalhando na criação de porcos e vai tendo certeza absoluta que vale a pena sim investir nessa atividade, tá ok, meus amigos? Viu, meus amigos, como a criação de porcos vale a pena sim investir e tem se tornado aí um dos negócios melhores dentro do agronegócio brasileiro. Então a suinocultura hoje é um negócio crescente, já quebrou aquele tabu onde a banha de porco é ruim, onde a carne de porco é gordurosa. Não, carne de porco é excelente e a suinocultura, criação de porcos, é um excelente negócio. Então o nosso próximo tópico do nosso programa que eu quero trazer para você aqui, claro, antes de trazer o nosso próximo tópico, quero convidar a você que é empresário, você que tem aí a sua indústria, a sua empresa da área do agro, principalmente, tanto você que é das fazendas do agro, as grandes fazendas, você que é aí, produz matérias-primas para o agronegócio, você é de loja veterinária,
e assim por diante, venha divulgar aqui a sua empresa aqui no nosso programa AgroNews Rural. Aqui é um programa de dicas e notícias do campo e com certeza vai valer a pena a sua empresa estar aparecendo aqui no nosso programa, e eu estou aqui para fazer essa bela parceria com você. Entre na descrição do programa, deixamos aqui o nosso WhatsApp e também o nosso e-mail, tá ok? Então procura a gente lá e vamos para uma bela parceria. E para o nosso próximo tópico de hoje, eu vou trazer para você aqui no nosso programa AgroNews Rural 8 dicas para criar codornas poedeira e ter lucro, meus amigos. É isso mesmo. Confira no vídeo com a gente aí. Vamos aqui mais 8 dicas para criar codorna poedeira e ter lucro. E hoje nessas 8 dicas vamos trazer para você aqui, para iniciar uma criação de codornas poedeiras, meus amigos, é necessário construir um galpão onde as codornas ficarão presas em gaiolas. É preciso dispor também de ração de postura, boa iluminação no local, água e ventilação. O investimento ele é variável, mas com R$20 mil é possível começar uma boa criação já comercial. Mas se você quer começar menor, você pode investir aí, começar com poucas aves, você já pode começar uma criação. Mas essa dica que estamos trazendo aqui é para quem já quer começar aí a um nível comercial, já atendendo aí aos comércios da sua região, tá ok? Então, os ovos de codorna têm uma grande procura, no caso, no mercado, por isso acaba sendo um bom negócio investir na criação dessas aves. Afinal, é possível vender para supermercados, fábrica de ovos em conserva, distribuidora de ovos e muito mais. Porém, muitas pessoas têm dúvidas sobre o processo de criação, não sabem como iniciar e nem o que precisa. Justamente por isso é que eu decidi compartilhar essas informações com você. Então confira aqui comigo as 8 dicas para começar uma criação de codornas poedeiras e ter lucro. Então a primeira, escolha a raça para começar a criação de codornas. Então, meus amigos, a codorna predominante em criações aqui no Brasil e em muitos outros lugares do mundo é conhecido como a codorna japonesa ou a Coturnia japonica. Isso porque ela tem uma adaptação muito mais fácil ao nosso clima e tem uma produção maior de ovos por dia. Lembrando que essa raça também é uma boa opção para quem quer trabalhar com criação de codornas para corte. Elas já estão prontas para o abate e em 5 ou 6 semanas de vida é o tempo para a codorna começar a botar ovo. Fica entre 35 e 45 dias. Costumam ter de 155 a 180 gramas e são de cor castanha no peito com pintas pretas. Coturnica japonica, ela é uma ave. Então a Coturnica japonica ela é uma espécie de ave da família Phasinidae pertencente ao gênero Coturnix. Essa espécie é encontrada na Ásia Oriental, principalmente na China, Japão e Coreia. A codorna japonesa é uma espécie que foi domesticada e hoje é utilizada em todo o mundo para a produção de ovos e carne. Ela tem um peso aí cerca de 90 gramas, que está lá na Enciclopédia da Vida. O nome científico, para você saber mais uma vez, é o Coturnica japonica, e também o seu estado de conservação, ela está quase ameaçada, em decrescência. Dica 2 para você aí, local para criação de codornas poedeiras. Então, o local, meus amigos, ideal para criar suas codornas é no campo, seja em um sítio, fazenda, chácara ou uma casa grande na área rural. Então, para 2.000 aves, por exemplo, você precisa de um espaço de cerca de 16 metros quadrados, com estrutura de madeira, coberto com telha de amianto, de metal ou madeira mesmo, para proteger do sol e da chuva. Outra coisa importante é que o espaço tenha ventilação sem corrente de ar, iluminação indireta de 14 a 16 horas por dia e temperatura controlada entre 24 a 27 graus centígrados. A umidade precisa estar entre 60% para as aves que estão em reprodução. Dica 3. Monte a estrutura correta. Então, dentro desse galpão, por exemplo, que você vai construir, será necessário instalar gaiola de arame galvanizados. São nelas que as codornas viverão e colocarão seus ovos. A ideia é que fique uma em cima da outra e tenha de 30 por 30 por 30 centímetros, com altura de 12 a 15 centímetros, de acordo com aí as dicas que estamos trazendo para você aqui.
Então, em uma gaiola dessas pode ficar até 5 aves. É preciso ter responsabilidade em relação à saúde dos animais, pois uma gaiola muito populosa vai gerar estresse e briga entre as codornas. É importante também observar que você também compre os comedouros e bebedouros do tipo NIP e que as gaiolas sejam instaladas em alguns centímetros entre 10 e 30 acima do chão. Outro ponto fundamental, elas precisam ter um certo declive com serragem baixo para que os ovos deslizem para o fundo da bandeja em segurança. Esse declive também vai funcionar bem para depósito das fezes sem que as aves precisem ter qualquer contato. Dica 4, a alimentação e água. Então, além da água sempre limpa, as aves precisam de alimentação adequada de acordo com o objetivo da criação. No geral, são animais que se alimentam de forma vegetariana, mas o ideal é que você também trabalhe com ração. Assim, elas ficam nutridas corretamente e conseguem se produzir com facilidade. A recomendação ainda, segundo o profissional, é utilizar o alimento com 25% de proteína bruta, 3.000 quilocalorias por quilo de alimento, 3,5 gramas de cálcio e de 3 a 1 por 1 de fósforo. É justamente com esse ponto que você vai gastar mais dinheiro na sua criação. Mas também é o que influencia diretamente o seu resultado. Então capriche na qualidade. Dica 5, higiene e saúde dos animais. Então, além de manter a água sempre limpa e retirar as fezes com frequência para manter as gaiolas limpas, é importante que tenha cuidado com o acesso de predadores ao galpão. Por isso, mantenha o local fechado, sem possibilidade de invasões. Além disso, crie medidas protetivas contra ratos, moscas e outras pragas e tenha muito cuidado com o acesso de pessoas ao local, porque não existe um protocolo específico para a vacinação dessas aves. Muita gente resolve investir em criar codorna como negócio, porque são animais fáceis de cuidar e resistentes. Dica 6, no caso de produção para corte. Então, se o seu objetivo é criar codorna para corte, além dessa estrutura e esses cuidados que mencionei, será preciso invertir em chocadeiras. As aves não são boas em chocar e você vai precisar de uma ajudinha com isso. O custo com esse equipamento pode ser alto, mas é um investimento a longo prazo, visto que as codornas crescem e chegam ao período de corte muito rápido, pois os ovos gerados por ave de 45 dias, que tenham mais de 11 gramas, devem ser levados para incubação e em 17 dias já nascem filhotes com cerca de 6 gramas. Dica 7. Investimento para começar a criar codornas. Então, o custo por ave pode variar de R$ 7 a R$ 18 de acordo com a forma de criação. Se colocarmos uma média de R$ 10 e pensamos em uma criação com 2.000 unidades, o investimento será de aproximadamente R$ 20.000. Lembrando que em cerca de 45 dias você já terá ovos para vender, o que significa que o retorno do investimento é rápido e se houver organização e uma boa estratégia de venda. Mais do que ter o dinheiro para começar o negócio, é importante ter dedicação e cuidado com o manejo dos animais. Dica 8 e por fim, criar codorna poedeira é lucrativo? Então a margem de lucro no negócio de codorna pode chegar a 30%. Uma criação com comercialização de 10.000 codornas por mês, por exemplo, consegue faturar cerca de R$ 30.000. Os valores vão variar de acordo com o projeto de cada um, se é só focado em ovos, no abate ou na comercialização de recém-nascidos. Mas o que se percebe é que esse é um mercado lucrativo e com retorno rápido de investimento. É claro que para ter êxito, você precisa de um bom período de análise do mercado da sua região e de planejamento e pesquisa. Comece a sua criação de codorna poedeira, meus amigos. Se o seu objetivo é começar uma criação de codorna poedeira, utilize todo esse conteúdo desse vídeo a seu favor e dê o pontapé inicial. E claro, espero que esse vídeo de hoje tenha sido esclarecedor e também incentivador, que é o nosso papel aqui no nosso canal, tá incentivando a você. Então, meus amigos, gostou aí das 8 dicas para criar codornas poedeiras e ter lucro?
Realmente também a codorna poedeira é um excelente negócio, ocupa pouco espaço aí na sua propriedade e você também tem um negócio interessantíssimo, uma renda boa por mês, onde você vai poder complementar a sua renda, tá ok? Então espero que você gostou dessa dica. Então nosso próximo tópico de hoje aqui no nosso programa AgroNews Rural, o seu programa de dicas e notícias do campo, vamos estar trazendo para você agora 7 dicas para ganhar mais dinheiro com a atividade leiteira. Você que é produtor de leite, que já trabalha com leite, ou você que está iniciando aí na produção leiteira, confira aqui no nosso programa de hoje 7 dicas para ganhar mais dinheiro com a atividade leiteira. Confira com a gente na matéria. 7 dicas para ganhar mais dinheiro com atividade leiteira. Então, meus amigos, cada propriedade leiteira precisa avaliar sua situação cuidadosamente e tomar as medidas apropriadas de acordo com a sua realidade. Porém, existem alguns pontos-chave que podem fazer uma grande diferença no resultado final. Então, confira aqui comigo nesse vídeo os 7 passos simples que podem ajudar a aumentar a sua lucratividade de fazendas leiteiras, por exemplo aí. Então, da 7 a primeira, crie um programa de nutrição que priorize a produção de forragem. Então, meus amigos, torne prioritário produzir e utilizar o máximo de forragem de alta qualidade possível para alimentar o seu rebanho. Assim, busque aumentar o retorno financeiro por hectare das culturas forrageiras e de grãos da sua propriedade. Busque maximizar tanto a qualidade quanto a quantidade de alimentos produzidos. Além disso, trabalhe com um nutricionista de confiança para monitorar os estoques de forragem e maximizar a inclusão de forragem nas rações. E isso vai fazer com que você precise comprar menos ração durante o ano. A qualidade da forragem é um fator chave na redução dos custos de alimentos comprados. A dica 2. Agrupe as vacas adequadamente. Como assim? Ora, o agrupamento apropriado de vacas pode melhorar a saúde, aumentar a produção e reduzir seus custos com ração, por exemplo. Além disso, o agrupamento adequado garante, por exemplo, redução da prevalência de distúrbios metabólicos, redução dos custos de alimentação, melhor reprodução, maior produção de leite ao longo da vida e fluxo otimizado da sala de ordenha. Então, meus amigos, considere agrupar os animais usando critérios como, por exemplo, o estágio da lactação e a paridade, entendeu? Dica 3. Reduza a perda de alimentos. Muitas vezes, grande parte do custo da fazenda vem da perda de alimentos. Assim, é preciso reduzir essas perdas nos locais onde elas ocorrem com mais frequência. Então, o primeiro deles é durante o armazenamento de ingredientes e o manejo da ração. Também pode haver perdas no processo de mistura da ração e o fornecimento aos animais. Então, cuide também do manejo do coxo feito no dia a dia e dos problemas que podem ocorrer por questões climáticas, por exemplo, entre elas a chuva. Então, é importante que a sua propriedade desenvolva protocolos para ajudar os funcionários ou a pessoa da família a reduzir as perdas. Além disso, é importante rastrear o estoque de alimentos para poder medir as perdas. Por fim, mantenha sempre a área de alimentação limpa e organizada. Dica 4 das 7 que eu prometi para você. Associe o manejo do coxo com a rotina de ordenha. Então, meus amigos, é importante que o manejo do coxo seja alinhado à rotina e à ordenha da fazenda. Dessa forma, forneça sempre alimentos frescos para as vacas quando essas forem para a sala de ordenha. Além disso, garanta que os coxos sejam preenchidos durante os 90 minutos após o retorno das vacas. Programe fornecimentos adicionais de ração ao longo do dia para garantir que as vacas tenham acesso a alimentos sempre que quiserem. Além disso, cuide para que a distribuição dos alimentos seja uniforme para que todas as vacas tenham acesso ao alimento quando quiserem.
Lembre-se, cada quilo adicional de consumo de matéria seca é igual a 2 kg extra de leite, tá ok? Dica 5. Garanta o sucesso durante o período de transição. Como assim? Ora, o período de transição, ele ocorre de 3 semanas antes do parto a 3 semanas depois do parto. Então, durante esse período, a vaca está passando por grandes desafios aí do final da gestação, do parto e do pós-parto. Por isso, se o manejo não for bem feito, podem ocorrer problemas metabólicos importantes no animal. Assim, é importante formular rações para as vacas secas apropriadas para minimizar os distúrbios metabólicos que podem ocorrer. Além disso, é importante melhorar ao máximo o conforto das vacas, espaço adequado para deitar e comer enquanto minimiza os movimentos no curral. Maneje o coxo cuidadosamente das entradas e utilizando apenas forragem de boa qualidade com quantidades adequadas de fibra. As vacas que estão no período que antecede ao parto devem ter mais de 0,76 metros de espaço no coxo e um mínimo de fonte de água limpa e fresca disponível em cada curral. Faça também o monitoramento diário da vaca, incluindo a medição da temperatura corporal, avaliação de qualquer mudança de atividade ou do comportamento alimentar. Dica 6. Cuide do manejo reprodutivo. É um outro fator muito importante. Então, meus amigos, o manejo reprodutivo de vacas é um dos aspectos mais importantes para ganhar dinheiro com a atividade leiteira. Por isso, a sua propriedade deve buscar fazer um melhoramento sistemático dos índices reprodutivos. Para isso, alguns fatores são importantes, como por exemplo, melhorar a eficiência da detecção do cio, melhorar a taxa de gestação aos 21 dias, alcançar aí o primeiro serviço de momento ideal e reduzir a necessidade de ajuda no parto. Quanto menos necessidade de manejo não planejado, melhor. Claro, busque melhorar o desempenho reprodutivo geral do rebanho. Dica 7 e última: cerque-se de profissionais de confiança. Então, as fazendas, as propriedades rurais leiteiras de sucesso são construídas em torno de uma equipe confiável de consultores, e esta equipe pode incluir entre eles nutricionistas, veterinários, agrônomos, especialistas em reprodução, gerente de fazenda, entre outros. Cada um desses indivíduos deve trazer algo de valor para que a fazenda prospere. Além disso, toda a equipe da fazenda é importante para o resultado final. Não se esqueça de que toda empresa é feita de pessoas. Cuide das pessoas e sua fazenda vai prosperar, tá ok? Conclusão: meus amigos, produzir leite é desafiador sim, mas é possível ganhar dinheiro com a atividade leiteira. Sabemos que o momento pode estar parecendo difícil, porém o momento ideal nunca vai chegar. Assim, comece agora mesmo a fazer um plano de melhoria contínua em sua propriedade. Comece com um diagnóstico bem feito e com o registro dos números e indicadores. E a partir daí, trace metas e comece a caminhar em direção a elas, e você vai ver aí que você vai prosperar e você vai, mesmo com crise, você vai vencer e você vai ganhar mais dinheiro com a sua atividade leiteira. E aí, meus amigos, gostou das 7 dicas para ganhar mais dinheiro com a atividade leiteira? Espero que você gostou, espero que nós tenhamos te ajudado aqui no nosso programa, tá? Se você gostou, já se inscreva com a gente, ativa o sinal de notificação e dê o seu like, compartilha, vamos fazer parte da nossa família. Agora eu quero trazer o próximo tópico aqui do nosso programa, que é falando sobre jovens do campo podem aproveitar a oportunidade de negócio. Então, se você é jovem da agricultura familiar, você que é jovem trabalhador rural, jovem do campo, se você é um jovem da cidade também, mas você gosta do agro em geral, sabe aqui que estamos trazendo aqui várias dicas para você aí, várias oportunidades de negócio para você nesse próximo tópico de hoje. Confira na matéria conosco. Hoje falando em especial sobre os jovens do campo e dizendo que eles podem aproveitar a oportunidade de negócio que está surgindo agora e prosperar no campo. Então, meus amigos, a capacitação e programa de incentivos aliado à experiência familiar
cria um cenário favorável ao empreendedorismo na zona rural. Veja aqui comigo até o final do vídeo as dicas que eu estou trazendo para você, principalmente você que é jovem aí da área rural. Então, meus amigos, juventude rural, o empreendedorismo rural é uma atividade de identificar problemas e oportunidades ligados ao setor rural e transformá-la em soluções benéficas para o ecossistema envolvido e a sociedade em geral. O empreendedor rural pode oferecer serviços, vender produtos, prestar consultoria, criar aplicativos ou software de auxílio à lavoura, entre outros, etc. Então, a zona rural do Brasil é um ambiente que pode ser aproveitado para o empreendedorismo de jovens, principalmente aqueles jovens que nasceram e cresceram nesta região da zona rural. O acesso à capacitação, graças à expansão das universidades, de escolas técnicas, a oferta de linhas de crédito e os programas do governo reforçam esse cenário e muda a dinâmica antiga de necessidade de migração para os centros urbanos. Hoje, o jovem do campo é estimulado a não só usar o conhecimento que adquiriu com a família, como o aperfeiçoá-lo para melhorar a renda e a produção no meio rural, além, é claro, de contribuir para o avanço do agronegócio no país. Foi-se o tempo em que os trabalhadores do campo não tinham qualificação e formação ou estavam somente cuidando das propriedades herdadas dos familiares. Hoje, com o crescimento da agricultura de precisão e o aprimoramento da conectividade entre territórios distantes e os centros urbanos, muitos estudantes e empreendedores se aproximam da agropecuária para aproveitar seu potencial emergente. O mercado rural. Então, o campo apresenta oportunidade de crescimento contínuo graças ao mercado rural interno e à abertura de novos mercados para exportação. Há a tendência de consumo de produtos orgânicos e agroecológicos certificados, cuja produção corresponde à valorização da agricultura familiar e das tradições regionais. Nesse sentido, o jovem empreendedor do campo, que hoje tem mais oportunidade de estudar e aproveitar o conhecimento em sua região, pode explorar negócios que agreguem valor aos seus produtos. Confira algumas oportunidades de atuação no campo, por exemplo: agricultura orgânica, agricultura irrigada, agroindústria, apicultura, produção de cachaça artesanal, produção de cafés especiais, produção de leite a pasto com controle zootécnico e gestão, produção de derivados do leite, agroindústria, horticultura, suinocultura, bovinocultura, entendeu, meus amigos? E assim uma gama de opções aí, como na piscicultura, na apicultura, em várias áreas daí do meio rural. Outro fator, turismo rural. Então, o sucesso dos negócios vai depender não só da experiência somada à capacitação, mas da busca por informações e orientações sobre o mercado onde poderão comercializar os seus produtos. Além disso, é importante pensar em maneiras de diversificar as fontes de renda em sua propriedade. E por isso que a nossa TV Brasil Sertão e os demais canais que nós temos aqui no YouTube, estamos aqui para te ajudar com informações, com orientações, com dicas e muito mais. Então veja aqui algumas opções para diversificação que podem ser: por exemplo, venda de maquinário. Todos os anos são realizadas feiras onde são apresentadas diversas novidades do setor de máquinas para atuação no campo, para o manejo de animais ou para as plantações. Então, trabalhar com a distribuição desse maquinário pode ser uma atividade lucrativa para o jovem, além da possibilidade de ser representante de empresas que vendem as máquinas. O empreendedor pode prestar consultoria sobre como utilizá-las e oferecer serviço de reparação, entendeu? Outro fator, o desenvolvimento de tecnologia para aplicação no campo. Então, a união da paixão pelo campo que o jovem tem,
das novidades tecnológicas, tem contribuído para o desenvolvimento de ferramentas modernas relativamente à gestão de lavouras ou cuidado com os rebanhos. Os desenvolvedores de aplicativos e software, por exemplo, estão ganhando cada vez mais espaço no meio rural. Ferramentas que ajudam a prever mudanças climáticas, que ajudam na vigilância mais ampla e facilitada das propriedades, que ajuda a otimizar a tarefa, como alimentar os animais, que ajudam os produtores a terem uma rotina de trabalho mais otimizada. É um setor que oferece oportunidade para quem já é do campo ou para quem é desenvolvedor e está em busca de um nicho de mercado. Outro fator: acesso a políticas. Então, para o jovem empreender, é importante planejar. No campo não é diferente disso. O passo mais importante é a elaboração de um plano de negócio que vai direcionar o jovem a ajudá-lo a vencer os desafios da zona rural. Nesse processo, o jovem empreendedor vai descobrir o melhor regime de formalização, saber como seguir a legislação exigida para cada cadeia produtiva e conhecer as vantagens. Atualmente, é possível ter acesso a políticas públicas de crédito, de comercialização, de acesso à terra, financiamento e também para capacitação. Confira a seguir alguns exemplos. Ora, o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, é uma das opções que o jovem tem de crédito para investimento aí no seu negócio na zona rural. Entre eles também o seguro rural. E o jovem, ele tem o apoio de um órgão do governo que é muito importante, que é o SEBRAE. Então, o SEBRAE pode ser parceiro do jovem na estruturação do negócio por meio de capacitação ou assistência técnica. Para você entender, a capacitação é o curso. Você pode ter opção de vários cursos aí na área rural ou para assistência técnica. Você está produzindo na sua propriedade, ainda dá assistência técnica para outros vizinhos, outros proprietários e está ganhando a sua renda. Então, o empreendedor, ele pode ser orientado sobre como realizar um diagnóstico da propriedade. Ele pode verificar as aptidões dela para a produção. Ele pode avaliar o mercado, implementar ferramentas de gestão, conhecer tecnologias e saber como participar de associações ou de cooperativas. Então, no âmbito da capacitação, ou seja, do curso para o jovem do campo, uma das soluções oferecidas pelo SEBRAE é o NoCampo. Então, uma série de materiais educativos para ajudar o produtor rural a criar, gerir e aprimorar o seu negócio. Então, para você saber mais sobre o projeto NoCampo, procure o SEBRAE mais próximo de você ou entre no site do SEBRAE, né? Só digitar www.sebrae.gov.br e você vai ter acesso, ou entra no Google e pesquisa os telefones do SEBRAE, você vai conseguir tanto ter um SEBRAE nacional como ter um SEBRAE do seu estado. Você pode digitar no Google assim, SEBRAE, e na frente o nome do seu estado, lá vai aparecer telefone, e-mail, entendeu? Site, tudo mais, tá ok? Claro, meus amigos jovens, meus meninos e minhas meninas jovens aí da nosso agro, tá ok? Esse vídeo foi para vocês, trazendo dicas aqui interessantíssimas para poder você estar aí empreendendo no campo e você poder aproveitar as oportunidades de negócio. Então, essas que nós falamos aqui, e entre muitas outras oportunidades de negócio, você pode estar ganhando dinheiro. Você pode também fazer cursos através do Senar, tá ok? Cada estado brasileiro tem ali o Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Você pode procurar o Senar aí, através do Sindicato dos Fazendeiros, Sindicato Rural da sua cidade, Sindicato de Trabalhadores Rurais. Geralmente essas duas entidades, elas trazem cursos diretamente do Senar para os jovens fazer e capacitar, como o curso do agronegócio, curso de gestão de agronegócio, curso de técnico agrícola. Hoje um técnico agrícola aqui na minha região tem uma fazenda aqui próximo que paga em torno de 3, 4 mil reais por mês para um técnico agrícola fazer gestão do maquinário. Então veja que é muito importante. Quanto mais o jovem do campo ele capacita, ele faz os seus cursos, ele consegue ter melhores salários, melhores condições e uma vida financeira bem melhor, e lá no campo, que é a área que o jovem gosta, ok? E aí, meus amigos,
Gostou da nossa matéria falando sobre jovem do campo pode aproveitar oportunidades de negócio? Espero que eu tenha te ajudado e saiba que essas e muitas outras oportunidades estão sendo abertas para você agora em 2023 para o jovem do campo estar se qualificando e estar ganhando um dinheiro aí de alto valor agregado e tendo um excelente salário por mês, tá ok? Então, meu querido amigo e minha querida amiga que acompanhou aqui o nosso programa AgroNews Rural, o seu programa de dicas e notícias do campo, aqui com o Naldo de Paula, repórter sertanejo, este foi o nosso programa de hoje. Eu espero que você gostou do nosso programa de hoje, tá? Se você gostou, peço que você deixe o like aqui no joinha gostei. Não sai sem deixar o seu like no gostei, tá bom? Ative o sininho das notificações, você que já se inscreveu. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso programa, tá ok? Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like no joinha gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos e na sua rede social. Vamos aqui crescer essa família, buscando sempre, trazendo para vocês dicas e notícias do campo para você, tá ok? Então vem fazer parte da nossa família. É claro, quero lembrar que você que é empresário, que tem a sua empresa do agronegócio em geral, venha divulgar a sua empresa aqui no nosso programa. Estamos abertos a receber você para fazermos aqui uma bela parceria aqui do nosso programa e está divulgando aqui a sua empresa no nosso programa para que os nossos inscritos, os nossos acompanhantes aqui venham também conhecer a sua empresa e venham ser um consumidor da sua empresa, tá ok? Então, meus amigos, esse foi o nosso programa de hoje. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Um grande abraço para você e até o próximo programa, se Deus quiser. AgroNews Rural, o seu programa de dicas e notícias do campo. AgroNews Rural. Apresentação: Naldo de Paula, o repórter sertanejo.